Então, meu nome é Kazu, ok? Eu queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre Machine Learning. Queria antes, assim, então, tipo, a gente tem um título aqui, Machine Learning além do buzzword. Eu queria começar perguntando... Opa, tudo bem? Eu queria começar perguntando um pouco, assim, vocês já têm algum contato com Machine Learning? Sim? Ah, legal. Tá bom. Então, bem, eu vou começar bem do começo, sim, falar um pouco sobre o que é Machine Learning, começar a introduzir alguns conceitos e aí a gente pode ir conversando. Legal? Tá. Então, é, primeiro um pouquinho só sobre eu, para dar um pouco de contexto. Eu trabalho na Edgewall, dentro do squad de Docs and Biometrics. A gente trabalha basicamente com dois produtos, extração de dados de um documento e biometria facial. Eu estou trabalhando com pesquisa e desenvolvimento dentro do squad na parte de visão computacional e processamento de texto. A minha formação é de física, eu fiz doutorado em física, com um pouco de matemática, e aí eu fui para essa área de machine learning. Legal. Então, o que é machine learning, né? E às vezes também traduzido como aprendizado de máquina. É, ela é uma área dentro de inteligência artificial, né? É, mas uma certa diferença, talvez o diferencial dele dentro de inteligência artificial é que inteligência artificial não tem um escopo muito bem definido. É a ideia de você conseguir escrever um sistema que seja inteligente. E por esse escopo ser muito amplo, é muito difícil de a gente conseguir realmente estruturar alguma coisa para resolver. O que é inteligência, quando a gente sabe, qual é o caminho que a gente segue. Então, uma das coisas que desenvolveram foi o Machine Learning. Ele tem um escopo bem mais restrito, ele está bem ligado à parte de estatística, né? E acho que a primeira parte dele, para falar o que... Tem muitas definições, muitos detalhes de Machine Learning, mas uma das coisas que eu gosto bastante de pensar é que Machine Learning é um algoritmo de inferência. É um algoritmo que toma decisões ou decide um resultado baseado em dados anteriores. Então, esse é o primeiro ponto principal de Machine Learning. Então, a ideia é que a gente começa com certos resultados conhecidos. O pessoal costuma chamar isso de essa coleção de dados, né, de um dataset. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma ilustração genérica, assim, sem muito de o que seria, por exemplo, se a gente tem um plano aqui, né, duas coordenadas, assim, né, x e y, por exemplo, e a gente pode ter certos resultados, e aí eles podem ser, por exemplo, classificados como vermelho e azul. Uma coisa bem intuitiva, eu acho que para a gente, é que se você tiver um ponto, por exemplo, aqui, qual cor a gente daria para esse ponto? A gente escolheria naturalmente vermelho. Então, é isso que Machine Learning tenta trazer para o computador, tenta trazer para um algoritmo de computador essa intuição de que se a gente olha para uma imagem desse tipo e tem um ponto aqui, ela é vermelho. E o jeito que ele funciona isso, uma das formas é você precisa colecionar então um monte de entradas, por exemplo, aqui seriam os vários possíveis pontos desse plano, e as saídas, que nesse caso seriam as duas cores. Né? E a ideia é que a partir de um grande número desses exemplos, ele vai obter as cores para você. E aí, isso me traz para o próximo ponto, que é de que Machine Learning é um exemplo de um... Bem, o que não é Machine Learning, na verdade? Uma das coisas que as pessoas não consideram como Machine Learning é que ele não é um algoritmo que é explicitamente programado. Então, esse algoritmo ele vai tomar umas decisões a partir dos dados de entrada, só que a gente não quer explicitamente dizer que tipo de decisões ele vai tomar. A gente quer que ele aprenda essas decisões observando os dados anteriores. Né? E por que isso é um ponto que é importante em Machine Learning? Por várias razões. Uma é que você considera pontos que não tinham sido previamente... você considera cenários ou valores, grandezas que não tinham sido considerados anteriormente. Que estavam presentes nos dados, mas ninguém tinha se atentado a esses detalhes. Então, o Machine Learning permite, quando bem executado, observar essas variáveis ocultas que ninguém tinha observado antes.
E uma outra razão também é que torna ele mais robusto. Ele toma menos, ele acaba se tornando menos frágil a pequenas, por exemplo, outliers do seu dado, coisas que são muito extremas ou que você não tinha considerado antes. Então, a ideia é um pouco, ainda está um pouco abstrato, né, de como a gente consegue fazer isso, mas a ideia então é que a gente quer ter um algoritmo que consiga olhar para os dados anteriores e tomar novas decisões e fazer isso de forma olhando apenas nos dados. Então, uma forma que a gente poderia, por exemplo, só voltando aqui nessa imagem, decidir se essas são as cores, seria, por exemplo, eu trago uma linha aqui, tudo que está para baixo é de uma cor, tudo que está para cima é de outra cor. Isso é uma decisão, é uma árvore de decisão, né? Então, se os valores estiverem abaixo de uma certa linha, eu vou associar o vermelho, se ele estiver acima de uma linha, eu vou associar o azul. E uma das formas que você tem para fazer isso sem ter que explicitamente determinar essa linha tem vários algoritmos. Um que eu gosto muito é um algoritmo que é chamado de árvores aleatórias, ou random forests, é um nome que vocês vão ver bastante, que ele basicamente segue essa linha de você desenvolver uma árvore de decisão, um método de decidir, então é realmente uma sequência de ifs e elses, se tal coisa for maior do que certo valor, se tal grandeza for menor do que certo valor, só que ele faz isso de uma forma aleatória, é a parte do random forest. O jeito que ele funciona ele sorteia uma árvore dessa decisão aleatoriamente, do tipo, se alguma coisa for maior do que 10, faça isso, se alguma coisa for menor do que 30, faça isso. E aí ele tenta ver com essa árvore de decisão quão bem ela encaixa nos seus dados. E aí se ele encaixar bem, ele salva ela como um bom candidato. Se ele não encaixar bem, ele tenta uma outra. E aí ele vai tentando várias dessas árvores. E aí essa é a vantagem de você ser um algoritmo de computador, é que você pode deixar ele rodando lá por um tempo. Então ele vai tentar várias dessas árvores até encontrar uma árvore de decisão que faça sentido baseado nos seus dados. E uma coisa interessante que a gente consegue fazer com essas árvores, que é uma coisa que mostrou um resultado muito importante, é que a gente não precisa ter uma única árvore de decisão. A gente pode, por exemplo, definir várias dessas árvores, e aí a gente pode tomar um consenso entre elas. Então você, nisso, acaba incluindo fatores como, que eu vou falar um pouco daqui a mais no próximo slide, sobre, por exemplo, diversidade dos seus dados, os seus outliers e essas partes que estão mais no extremo. Porque pode ter algumas árvores que olham para o principal problema e algumas outras que vão falar, quando os valores estão muito grandes, olha para esse lado. Alguma pergunta? Ok. Então essa parte de a importância de obter aqui estou falando, a importância de cada uma das variáveis vem dos dados e não de algo que você faz a priori. Quem define as árvores? Então, normalmente faz parte do algoritmo. Esse algoritmo ele já foi escrito, ele já foi desenvolvido. Eu vou mostrar um exemplo no final de como ele pode ser construído, mas você poderia fazer ele na mão, com uma folha de papel, simplesmente assim, pega todas as variáveis do seu problema, digamos que seja um problema que tenha, digamos, 4 ou 5 variáveis. E aí você pode, por exemplo, o jeito que ele funciona é realmente assim, você pode desenhar uma árvore no papel e escolhe 2 variáveis, fala assim, se ela for maior que 10, dá azul, se for menor do que 10, dá vermelho. E aí você coloca no seu problema e vê o quão bem ele se comportou no dado de treinamento. E aí, foi bom, você guarda ela. E aí você vai continuando fazendo, e aí você faz isso interativamente. Ok, então, o que a gente precisa para um problema de machine learning? Eu acho que, de novo, é uma área que pode ser bem complexa, ou ela pode ser bem simples, dependendo do quanto que você quiser em certos detalhes técnicos. Mas eu acho que existem sempre essas 4 passos que eu acho que são importantes em todos os cenários. Assim. Então, a primeira parte, e eu acho que as 2 primeiras partes são as mais importantes, principalmente a primeira, é um conhecimento do problema.
Então, para você conseguir aplicar Machine Learning, uma das principais coisas é que você precisa entender o problema onde você está aplicando. Machine Learning é uma ferramenta. Ela não vai vir para resolver o seu problema se você não sabe se ele pode ser resolvido ou como resolvido. Então, a primeira parte é a pessoa que estiver pensando, eu vou poder utilizar Machine Learning, é entender o problema que ele está sendo aplicado. Quais são as variáveis que são importantes, quais são os resultados que eu quero buscar. E uma coisa também é, eu consigo resolver esse problema usando essas variáveis? Uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando de Machine Learning é, eu tenho um problema aqui que eu não sei resolver, e se a gente usar Machine Learning, será que dá para resolver? Esse, em geral, não é um bom approach. Em geral, você quer já saber que você pode resolver o problema. Então, você já tem um feeling, você já tem uma... Você está querendo provar uma hipótese, que aqueles valores, aquelas variáveis podem serem utilizadas para tomar uma predizer ou tomar uma inferência do seu resultado. Então, isso é algo que você já tem que ter a priori. E a segunda parte é dados. Acho que isso é algo que a gente vê bastante falando sobre Machine Learning, a importância de um dataset, e ele não pode ser menosprezado. É uma parte do processo de Machine Learning que demora muito tempo, é muito trabalhosa, é muito custosa, mas é muito importante. Você ter um conjunto de dados que seja não só vasto, mas também de boa qualidade, muda muito os resultados do final. E o que é um conjunto bom para dados? Ele tem que descrever o seu cenário que você está querendo resolver. Então, vem de novo a parte de entender o problema, entender o domínio que você está trabalhando. Então, ele tem que ser fiel ao mundo real, ao que você está querendo obter. E uma parte também que é bem legal é que ele tem que ser diverso. Você não pode pegar só os melhores casos. Você tem que pegar todos os casos e ter exemplos suficientes de vários, por exemplo, às vezes casos extremos de um lado, ou valores muito pequenos. Não só ficar nos seus casos bons, porque senão você pode acabar criando um modelo que você se enviesa dentro de um sentido e não olha realmente todo o espaço que você tem, o espaço amostral do seu problema. E aí, tendo isso, aí vem a parte que eu acho que é mais técnica, mas é uma parte que já está bem resolvida, assim, tem bastante ferramentas que a gente pode utilizar, que é a parte que é pegar os dados e criar um modelo. Criar essas, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, essas árvores aleatórias, para realmente construir uma função que, dadas as entradas, ele te dê essa predição. E aí, depois que ter esse modelo, a gente pode olhar várias métricas sobre ele. Então, por exemplo, métricas muito comuns são medidas de acurácia, que é você saber quantos dos valores você realmente acertou, mas também, por exemplo, entender aonde ele está errando. Será que ele está cometendo erros naquele exemplo do começo? Será que ele está errando mais para vermelho ou para azul? Entender quais dessas métricas são importantes ajudam no próximo passo, que é a parte de validação, que é validar se esse seu modelo realmente resolve o problema que você tinha proposto no primeiro passo. E assim, chegou em validação de você ver se os seus resultados foram bons, assim, se você está realmente conseguindo obter a informação a partir dos seus dados, não é o fim do problema, porque chegando na validação, você vai ver, em geral, que muitos casos não estão cobertos. Às vezes, seus dados precisam você precisa de mais dados. E aí, depois do 4, em geral, você volta, entende melhor o seu problema, coleta mais dados, treina novamente o modelo. E aí, você fica dentro desse fluxo por um bom tempo, interativamente. Por isso que tem muita coisa em Machine Learning está dentro desse contexto de pesquisa e desenvolvimento, porque ele segue bastante a ideia do método científico. Você tem uma hipótese, você levanta as suas condições para ela, você procura dados que comprovem sua hipótese, você valida essas hipóteses e aí você volta para trás. E aí você continua fazendo isso até você ter um modelo que seja robusto. Ok. E esse é um pipeline em geral. Machine Learning é uma área que cresceu muito nos últimos... Assim, já tem um bom tempo que ela está crescendo e cada vez ela cresce mais.
Mas eu acho que tem alguns lugares que a gente pode utilizar machine learning de uma forma mais direta, como uma ferramenta mesmo, não como um endgame para um produto, mas como para auxiliar o produto que você está desenvolvendo. E duas áreas assim que eu acho que são bem abrangentes e acho que se aplicam sempre é a parte de automação. Então você tem algumas tarefas que são feitas manualmente dentro do seu produto e você quer escalar isso. E uma das primeiras fronteiras que você encontra é que você não tem pessoas suficiente para validar essas informações, para olhar esses dados e tomar decisões. Então, essa é a primeira das coisas que machine learning realmente faz sentido você aplicar, que é quando você já tem um problema que ele já está estruturado de uma forma manual e você quer automatizar ele. E por que isso é um bom caso para uso de machine learning? O primeiro fato é que ele é um problema já conhecido, então você já tem um conhecimento sobre ele, você já sabe o que funciona e o que não funciona nele. A outra parte, indo naquelas duas, é que você já tem exemplos. Então você já tem um certo conjunto de dados para poder começar a treinar o seu modelo. E mesmo se esses dados e a sua hipótese ainda não estiver bem fundamentada, que ele possa completamente substituir o processo manual, ele ainda pode auxiliar, às vezes, só para filtrar, para você não talvez olhar para todo a sua entrada manualmente. Você pode, por exemplo, ele pode funcionar bem, mas nos casos extremos, e você focar ali naquele meio do caminho que é mais duvidoso. Então, você pode reduzir o trabalho manual que você tem. Isso, então, ele já pode ser introduzido parcialmente e paralelamente também. Você não precisa necessariamente só substituir um processo manual por um processo automatizado. Ele pode funcionar em paralelo e te dar informações para tomar melhores decisões no processo manual. E como eu disse, o processo de machine learning ele realmente tem a ver com método científico, de comprovar hipóteses, de validar elas. E uma coisa que eu vejo acontecendo muito é que quando você faz esse processo, mesmo às vezes quando o resultado final não é tão surpreendente, você não consegue aquelas acurácias de 99%, só o processo dele já te ensina muito sobre o produto, muito sobre o problema que você está desenvolvendo. Você tem que pensar de quais variáveis são importantes, quais variáveis não são importantes, e às vezes até um exemplo que eu vou mostrar para vocês, às vezes o processo de machine learning ele vai te dizer, essas variáveis foram as que eu utilizei para tomar decisões. E aí você pode, por que essas variáveis fazem sentido no problema? Será que eu estou me restringindo a uma área? Será que eu posso... por que eu não tenho muitas variáveis, por exemplo, com valores muito grandes? Será que é uma fatia do mercado que eu não estou olhando? Será que eu posso adicionar ele dentro do meu produto? E então, não é só uma forma de resolver aquilo que você já tem, mas também é de mostrar para onde você deve atacar dentro, evoluir o seu produto. Ok. Alguma pergunta sobre essas partes? Ok. Então, eu queria rapidamente falar de algumas ferramentas, principalmente para aquela parte do 3, que eu acho que é onde tem a parte mais técnica. Assim. Machine Learning é uma área que demanda uma certa... não é uma área desenvolvida dentro de matemática, dentro de estatística, que ainda tem muita coisa e às vezes pode ser um pouco difícil de realmente entender os artigos, as partes mais baixo nível, mas durante esses últimos anos a gente vê cada vez mais de ferramentas para auxiliar esse procedimento. Então, hoje você não precisa ter um conhecimento baixo nível para desenvolver, para conseguir utilizar várias dessas técnicas, dessas ferramentas. E aí aqui tem 3 ferramentas assim que eu gosto bastante. Elas são bem conhecidas, assim, vocês vão ver, acho que todo mundo já ouviu falar e provavelmente talvez, não sei se já utilizaram alguma dessas. Então, a primeira é bem grande, chama Keras. Ela é mais focada dentro de algo que eu não estou falando muito aqui, que é da parte de Deep Learning, ou redes neurais, que ela tem um foco em problemas, às vezes, que a entrada é muito mais complexa do que, por exemplo, valores, por exemplo, tabulares de, por exemplo, idade, nome, renda. Por exemplo, um lugar que ela é muito usada, e é onde, por exemplo, a gente na EDUA usa, é para a parte de visão computacional. É um problema assim,
exemplar para ser resolvido com Deep Learning. E o Keras é uma ferramenta que permite você fazer isso de uma forma bem rápida. Assim. Então, ele tem uma interface bem intuitiva para você desenvolver esses modelos. Uma outra também bem conhecida é a Scikit-Learn. Ela utiliza Python como linguagem para descrever esses problemas. Scikit-Learn também utiliza a linguagem Python. E ela tem também um conjunto bem grande de ferramentas, uma interface comum entre todas elas e uma documentação bem extensa e muitos exemplos. Tem muitos exemplos, muita coisa pronta. Se você tiver... como eu tenho dados desse tipo e eu quero obter um resultado desse tipo. Se você for no Google digitar isso com Scikit-Learn, você provavelmente vai encontrar um exemplo. Então é um bom lugar para começar também. A terceira ferramenta, e é uma que eu gosto bastante, é essa H2O. Ela é uma ferramenta interativa que você pode carregar os seus dados e treinar o seu modelo. E eu acho assim, é uma forma muito rápida de você validar uma ideia. Então, se você tem ali, sei lá, um banco com seus dados, você pode fazer uma query, exportar eles num CSV ou pedir para alguém exportar de um Excel e jogar aqui dentro e começar a explorar os dados, ver se isso funciona. E aí eu queria mostrar para vocês umas telas dessa ferramenta para mostrar como é bem prático usar ela. Então, ela está disponível em todas as plataformas, é gratuita, dá só baixar e lá. Então, ela abre num navegador, uma interface web, né? E aí você começa importando um CSV. Aqui eu trouxe é um problema bem tradicional em Machine Learning, que é um problema que está no Kaggle, que é um site que faz competição. Então ele tem, não sei se já ouviram falar, é um site de competição de Machine Learning, então tipo, eles postam problemas e aí as pessoas competem para tentar resolver o melhor problema. E um desses casos bem tradicional é o exemplo do Titanic, que é um conjunto de dados que tem como saída se a pessoa no naufrágio do Titanic sobreviveu ou não, e tem como entrada coisas como idade da pessoa, o quanto que ela pagou pelo ticket, a idade dela, o sexo dela. Então, e aí a ideia é, será que eu consigo prever quem sobreviveu a partir dessas informações dos passageiros? E aí você pode ir lá, baixar esse arquivo, ele está disponível para todo mundo. E aí ele tem mais ou menos umas 900 entradas de passageiro. É um dataset bem legal para brincar. E aí, depois disso, o que eu fiz foi... Eu dividi ele em duas partes. A primeira parte, 75% dela, eu vou utilizar para obter esse modelo, treinar esse modelo. Então, ele vai utilizar 75% para determinar quais são as árvores de decisão que vão ser construídas. E aí, os últimos 25% deles, eu vou utilizar para validar o quão bem está se comportando esse modelo. A ideia é que você quer separar esses dois resultados para que o seu modelo realmente aprenda, ele não simplesmente decore os seus dados. Você quer aplicar o seu modelo em novos dados. Lembra aquela parte de inferência? Você não quer simplesmente decorar aquilo que você já sabe. Aquilo que você já sabe o resultado. Você não precisa mais dele. Então você quer tentar em novos valores. E aí aqui é bem, como você viu, é só clicar, carregar, e aí você faz o split aqui. Só em Data tem split. Aperta o botão, ele já faz o split para você. E aí você escolhe qual modelo. Aqui ele tem os vários modelos. O que eu gosto de usar bastante é, como eu disse, essas árvores aleatórias, Random Forests. E aí você só precisa escolher 3 valores. O conjunto de treinamento, que ele vai construir o modelo. O conjunto de validação, que ele vai fazer validar o quão bem foi o seu modelo treinado. E qual é a coluna desses dados que você está descrevendo como sendo o que você quer prever, né? A coluna de resposta. Nesse caso, é uma coluna chamada sobreviveu, né? Survived. E aí você pode ver aqui que tem algumas entradas, nome, sexo. E aí você treina, é um botão também, só isso. Não precisa... Aqui eu acabei cortando na imagem, mas você pode configurar vários parâmetros, mas os parâmetros default dele já funcionam bem, já dá para ter uma boa ideia do que está acontecendo. E aí você treina e aí ele te dá aqui um resumo do que aconteceu. Então, uma coisa que eu gosto bastante do Random Forest é que uma das propriedades dele é que ele calcula
importância de cada uma das variáveis, o quão importante para a decisão final foi cada uma das variáveis. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver a importância de variáveis. Por exemplo, o sexo do passageiro foi uma coisa importante. Então, talvez relacionado com mulheres primeiros, crianças primeiros. E a outra, a cabine que ele estava. Isso tem a ver, talvez, pode ser, por exemplo, proximidade com os barcos, ou talvez as cabines da primeira classe foram as primeiras que foram salvas. Então aqui você começa a ver e olhar para o problema que realmente as variáveis que ele está considerando como importante fazem sentido. A idade também, o fare é o quanto que ele pagou no ticket. Então você começa a relacionar realmente que o que o modelo está aprendendo parece que ele está aprendendo as coisas que você esperava que ele aprendesse nesse problema. E nesse exemplo, assim, que foi algo, eu simplesmente cliquei sem configurar nada, sem fazer nenhuma limpeza dos dados, os dados vieram como já vieram do problema, já teve só 14% de erro, 86% de acurácia. Então é algo assim, tá mais do que o... Lembrando que são dois valores, se eu chutasse aleatoriamente daria 50%. Então eu já consegui um modelo que é melhor do que se eu chutasse aleatoriamente. Simplesmente sem tomando, assim, sem olhando apenas o mínimo dos detalhes desse problema. Então, para você passar daqui para um próximo passo, qual é? É entender o problema. E atrás, talvez, por exemplo, nesse exemplo do Titanic, entender talvez como foi o naufrágio, quem realmente foram as primeiras pessoas, talvez depoimento das pessoas para você entender o que realmente significam essas variáveis, talvez remover algumas que na verdade só estão atrapalhando a sua decisão. Então, é esses passos que é importante tomar para melhorar o algoritmo. Bem, é isso. Muito obrigado por ter... E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de saber, fiquem à vontade. Obrigado. Qual é o nome do site de competição que você falou? Kaggle. Caggle. Kaggle. Daquelas 7 coisas da matemática, agora o Kaggle vai fazer. Sim. É um lugar bem legal, assim, tipo... Às vezes só pra treinar, ou às vezes só para acompanhar, assim, lá tem muito também, as pessoas postam as suas soluções dos seus problemas, não é simplesmente elas vão lá e postam. Então você, lendo como as pessoas resolveram, você consegue ver esses pensamentos que as pessoas têm. Esse procedimento que eu disse, de ir atrás do problema, remover variáveis, você vê lá tudo descrito. É um ótimo lugar para aprender. E uma coisa que acho que é muito importante em Machine Learning, que Machine Learning não é uma arte, assim, realmente. É algo que você tem que ter experiência. Muito do que a gente sabe de Machine Learning é realmente um feeling. E aí ler o feeling das outras pessoas ajuda muito. Então, é um lugar que eu recomendo bastante. No mercado financeiro tem como aplicar Machine Learning, porque vendo assim o seu modelo, você fica muito exposto ao risco, à fragilidade, né? Sim. De notícias de fora que podem abalar seu modelo inteiro e Sim. trazer, sei lá, uma linha que vem super sem volatilidade e do nada vem uma notícia bombástica e entra em o modelo inteiro. Como que funciona essa conexão de mercado financeiro com Machine Learning? Tipo, qual que é a melhor ferramenta, talvez, não sei, às vezes nem é Machine Learning, né? Pode ser eu acho que assim, dentro dessa parte de risco mesmo e de coisas que são bem dinâmicas, essa é uma área que é realmente mais difícil do que esse modelo que eu estou mostrando, que é histórico. Existe bastante pesquisa dentro dessa área e o que as pessoas têm desenvolvido é bastante dentro de uma área de, por exemplo, séries temporais, assim. Então você não só olha os seus, você tenta não só prever o futuro, mas você tenta prever um pouco dessas influências. Você tenta adicionar essas influências no seu modelo. Assim, a verdade mesmo é que acho que ainda tem um debate muito grande ainda, e eu acho que às vezes ainda é um passo atrás. O problema pode ser entendido, como a gente entende essas variações que estão vendo? Será que a gente consegue incluir elas? Eu acho que ainda muito dessa parte de mercado financeiro, na parte de risco, essa parte mais dinâmica, eu acho que ainda está um pouco mais atrás dentro dessa parte de entender o problema. Quais são as variáveis que influenciam? Como é que a gente modela elas? Como é que a gente coloca elas dentro do nosso problema? E acho que ainda é uma área que está avançando muito, assim. Eu vejo
resultados de pesquisadores dentro das duas áreas, assim, sabe? Algumas que consideram que não é um problema ainda que está disponível para machine learning do jeito que a gente conhece, e alguns que ainda estão. Mas acho que uma das coisas que teve um avanço muito grande é aquela parte parcial. Às vezes você não usa aquele resultado para tomar a decisão, mas você usa aquele resultado como parte do seu processo de decisão, e aí você tem uma pessoa que entende, que é mais dinâmica para poder tomar a decisão. Então você filtra o processo. Eu te fiz essa pergunta porque eu li uma matéria que estavam utilizando bastante disso para colocar nos dados da poupança, né? Fizeram até o efeito Collor. Sim. Que ele estava vindo tranquilo, daí veio o efeito Collor e puf. Sim. Entrou em ruína todo o processo de... Essas é muito difícil de prever, essas catástrofes. Assim. E é justamente na catástrofe que uma empresa inteira pode entrar em ruína. Sim. Porque se você pega lá uma ronda de investimento, você apresenta lá para um público que ela está numa crescente de 3 anos sem nenhuma volatilidade baixíssima, daí vem um efeito ruína ali e ela entra em falência porque não está prevendo isso, ou sei lá, por N motivos, que ela fica meio que iludida naquele modelo. Sim, porque ele está prevendo, todos os dados históricos estão sendo previstos, e acho que esse é um caso onde, por exemplo, o que você tem que ir atrás de entender o que causou esse evento de catástrofe. Muitas das vezes eles são de influências externas, influências que durante esse evento histórico não estavam sendo importantes. Então seu modelo estava dando nenhuma importância para elas. E aí elas só são importantes quando elas se tornam ruído. Então você pode ver que é mais de conseguir trazer essas informações. E aí você tem modelos que conseguem fazer isso. Por exemplo, tem modelos que dessas partes de regressão, que as pessoas tentam, por exemplo, não considerar só influências históricas, mas jogar, às vezes, eu já estou muito certo das coisas, então eu esqueço tudo e começo de novo. Porque para você ficar mais maleável. E a inteligência artificial nisso poderia ajudar ou não? Sim. Só que são modelos que você tem que realmente construir eles. Não só alimentar de bons dados, alimentar de boas fontes externas, mas também construir eles para que eles sejam robustos e não se tornem muito frágeis. Tem aquele filósofo, né, que disse que se você tivesse todas as variáveis do mundo, você conseguia prever. Sim, Newton. Se você tivesse total determinância sobre o sistema, se você conseguisse observar todas as variáveis, talvez. Mas a verdade é que mesmo se você tivesse às vezes são variações pequenas e são muitas variáveis, assim. Então, acho que até mesmo nesse cenário filosófico... Às vezes a queda da bolsa porque a umidade em São Francisco estava... Aqui falam que o modelo mais antifrágil que a gente tem é a natureza, é a própria natureza, que ela consegue se balancear ao longo de anos sem entrar em ruína. E é verdade. Mas Muito obrigado. Obrigado, viu? Um prazer. O prazer é meu. Obrigado pela sua Muito obrigado.